Oi pessoal, sou a professora Valéria Guiar, e eu vou trabalhar biologia com vocês nesse módulo. E esse módulo vai contemplar os conteúdos que seriam aplicados no terceiro e no quarto bimestre. Então nós vamos começar as nossas aulas falando sobre a classificação dos seres vivos, tá? E em seguida vamos falar de vírus, bactérias, reino protista, que vai contemplar os protozoários e as algas. Logo após, reino plantae, reino animalia. E em seguida nós vamos, depois que vermos toda essa grandiosidade de seres vivos que nós temos no nosso planeta, nós vamos ver como eles se relacionam, né? Nós vamos ver um pouquinho de ecologia, relações ecológicas e afins. E para finalizar, nós vamos ver a nossa relação, a relação da humanidade com o meio ambiente. Então, o nosso primeiro conteúdo vai ser classificação dos seres vivos, tá bom? Então, bora lá! All the love, if you get to hear me now. All the feelings will fade away. Bem, por que precisamos classificar? Se nós pararmos para pensar no nosso cotidiano, nós adoramos classificar tudo, né? Se vocês fizerem uma análise sobre algo muito simples como sapatos, existe uma classificação imensa, né? Calçados abertos, fechados, com cadarço, sem cadarço. Dá para classificar por cores, dá para classificar os que possuem salto, os que não possuem salto, os que são esportivos, os que são considerados sociais, casuais e assim por diante. O nosso famoso querido chinelo havaiano. E vai ter uma variedade aí imensa. E quem realmente é especialista na área, né, geralmente são mulheres, outras mulheres, não eu, que eu não sou especialista em sapatos, adoro tênis e apenas tênis e chinelo. Uso sim outros, mas saber de classificação não sei. Quem realmente, né, está por dentro das classificações consegue, né, classificar por tipos de salto, por detalhes assim bem pequenos, né? Se a gente pensar nas cores, nós conhecemos as cores, né, primárias, secundárias e tal, só que hoje, atualmente, você vai escolher, por exemplo, uma tinta para pintar uma parede. Existe uma infinidade de cores, de nomes que às vezes você nunca nem deve ter visto. É uma quantidade de azul, de verdes imensa, né? Então, o ser humano ele tem por necessidade de classificar as coisas. E isso nos ajuda bastante. Se a gente parar para pensar na facilidade que é quando o nosso guarda-roupa está arrumado, para encontrar uma roupa que a gente quer, é muito mais fácil, não é? Não sou um exemplo para ninguém, gente, porque eu mesmo arrumo, eu mesmo bagunço, aí quando tá muito bagunçado, já não tô achando mais nada, eu vou lá e arrumo de novo. Mas é muito mais fácil você, coloca calça num lugar, bermuda em outro, camiseta em outro, né? E assim por diante, fica muito mais fácil. Pensou numa roupa, eu vou com essa. Você já sabe mais ou menos aonde tá, né? Então, porque a gente teve uma organização, né? Para fazer essa organização, precisou ter uma classificação antes, né? Existe uma classificação de peças de vestiário também, de vestuário também. Então, a necessidade de classificar, ela vem devido à facilidade de organização. E isso na biologia não é diferente, né? E essa necessidade, ela sempre existiu, desde o tempo do nosso queridão aqui, ó, Aristóteles, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo, né? Aristóteles é um dos nossos primeiros filósofos que tem contribuições muito boas para a biologia. Ele foi o primeiro a pensar em classificação. Então, ele até fala dos elementos, né? Ar, fogo, água, terra. E ele não fica só nisso, não fica só nesse tipo de classificação. Aristóteles, ele também fez classificações bem simples, mas sempre classificando reino animal, reino vegetal e reino mineral. Ele fez uma classificação um pouco mais simples, mas ele já pensava, né, em organizar melhor os elementos naturais que ele viu ao seu redor. Não podemos dizer só seres vivos, porque ele também incluiu aí a questão dos minerais, né, o reino mineral, que ele chamava, e os nossos minerais, eles não são seres vivos, né, são elementos físicos que nós temos aí no meio ambiente, também super importantes, né, para a vida e sobrevivência de todos os seres vivos. Em seguida, nós vamos ter aqui o Linneu, que inclusive, se vocês olharem bem mesmo, parece muito com o Linneu da Grande Família, então não é difícil de lembrar do nome desse camarada aí. O Linneu, o seu trabalho de classificação foi simplesmente incrível e nós podemos dizer que é o que nós utilizamos até hoje. É claro que teve algumas considerações, é claro que teve várias inclusões,
né? Pois na época que ele criou, não se tinha catalogado a grandiosidade de espécies que nós temos atualmente. Então, conforme elas vão sendo descobertas, elas vão sendo nomeadas e elas vão sendo inclusas, né, no sistema que Linneu criou. Mas, assim, o sistema que ele criou é basicamente o que nós utilizamos até hoje, que vamos ter lá todos os grupos, né, que são os táxons que nós chamamos. Nós vamos ter o reino, o filo, a família, o gênero, né, a ordem, subordem, infraordem. Se nós formos nos especializarmos, né, em taxonomia, filogenia, que são os estudos que são responsáveis pela classificação dos seres vivos, nós vamos encontrar muito mais táxons do que aqueles que nós já vemos basicamente, tá? Linneu, ele deu as suas contribuições para essa classificação, criou um sistema muito bem organizado, porém, quando ele criou, ainda não se tinha uma ideia evolutiva. Então, ainda não se tinha uma ideia de que não existe melhora, de que não existe perfeição no nosso mundo biológico. Não existe, eu estou classificando aqui dos mais simples para os mais complexos. Não existe isso para a biologia. Pois muitas vezes a gente até trata, né, dos seres por níveis de complexidade, mas isso se restringe muito às suas características morfológicas e anatômicas. Pois se nós pararmos para pensar, tem coisas que uma bactéria, que de maneira morfológica é bem mais simples do que nós, porque nós, por exemplo, temos milhares, bilhões, né, de células no corpo. Uma bactéria tem uma célula só. E essa célula única que ela tem nem é eucariótica, ela nem possui núcleo, ela nem possui um envoltório ali para proteger o DNA. O DNA fica solto ali no citoplasma. Então a bactéria ela possui uma célula só e essa célula ainda é procariótica. Então, estruturalmente, é mais simples, sim, que o corpo de um ser humano. Porém, tem coisas que a bactéria faz que nós não fazemos. E a gente até para pensar assim, seria até legal se a gente fizesse, ou não, né? Por exemplo, as bactérias, elas se reproduzem por divisão binária, é a reprodução assexuada, né? Ela aumenta de tamanho, duplica a quantidade de material que ela tem dentro do seu corpo, e ela simplesmente se divide em duas, era uma e virou duas, pronto, reproduziu. Né? Não se reproduz sexuadamente, apenas sexuadamente como nós, mas ela também tem a capacidade de fazer uma reprodução sexuada. Ela também vai ter essa capacidade aí. Aí nós podemos, né, e daí, né, a reprodução sexuada, ela surgiu depois, ela é mais complexa, ela é melhor. Nós não podemos usar muito, né, esse termo aí, ela é melhor. Se a gente parar para pensar, socialmente, né, sai cada indivíduo aí, que é proveniente de cada cruz aí, que olha, você fica pensando assim, olha, não deu muito certo. Essa pessoa aí, eu acho que um preservativo poderia ter evitado. Mas, brincadeiras irônicas à parte, além disso, se nós formos analisar a quantidade de energia que um ser vivo gasta para se reproduzir sexuadamente, vai ter suas vantagens por conta da variabilidade genética, porém vai ter suas desvantagens também para o meio. Vamos analisar aqui primeiro um ser humano, que é mais fácil de visualizar para vocês. Quando vocês estão conversando com alguém e tal, para vocês conseguirem sair com a pessoa, né? Não assim que encontrou, esbarrou numa festa e aí tudo bem, beleza, e já aconteceu algo. Não, aí é um pouco mais fácil, né? Mas você já tá de olho numa pessoa ali faz algum tempo, aí começou a stalkear as redes sociais, aí você conseguiu o contato dessa pessoa, aí começa a conversar. E muitas vezes, até você conseguir se relacionar com essa pessoa, né? No âmbito aí romântico, no âmbito aí sexual, vai demorar pra caramba, né? Só o tempo, só a energia que você vai gastar ali pra conversar com aquela pessoa, muitas vezes até online, né? Aí você já gastou a internet, você gastou aí você teve um gasto aí, né, com o seu celular, quanto você mais usa, mais você gasta ele, o tempo de vida dele vai diminuindo, né? E sem contar, depois eu vou lá ver essa pessoa, eu vou de quê? Eu vou de a pé, eu vou de bike, eu vou gastar energia. Né? Se você for de bike, você vai gastar também a sua bicicleta. Então, eu vou pagar para ela um sorvete, né? Ou a gente vai rachar a conta, vai ter uma despesa aí. Então, do mesmo jeito acontece no reino animal. Para um animal se reproduzir, para um casal, né, de animais se reproduzir, tem todo um gasto aí, tem algo bem dispendioso aí de energia. Tem muitas espécies animais que machos,
né, acabam brigando por uma parceira, para ver quem consegue acasalar com ela. É muito comum em felinos, por exemplo. Aí tem uma briga, porque muitas vezes aquela fêmea está no território de um macho, então aquele macho já tem ela como se tivesse ela por garantia, né? Meio machista, mas é meio assim no mundo animal. E daí vem um outro e ele quer travar um duelo ali para ver quem é que vai ficar com aquela donzela, e daí tem todo um gasto de energia por isso, né? Muitas vezes um macho ele acaba percorrendo uma distância muito grande, né? Por perceber que existe ali uma fêmea em período de acasalamento. Então, assim, nesse período que ele perdeu, né, andando esse espaço, ele gastou energia, muitas vezes ele precisou gastar mais energia ainda porque ele sentiu fome, daí ele teve que fazer uma pausa para fazer uma caça. Então tem todo esse dispêndio aí de energia para a reprodução sexuada acontecer. Então a gente nem pode usar o termo melhor nem para isso, né? Porque ela tem os seus prós mas tem os seus contras também, tá? Então Linneu, ele não tinha essa noção evolutiva, né? Que todos os seres eles foram surgindo e que cada ser tem a sua importância para o meio ambiente, que não existe melhor e nem pior, que pode ter sim corpos mais simples e corpos mais complexos, mas cada um com as suas especialidades, né? E assim por diante. Ele não tinha essa noção evolutiva de que todos nós pertencemos ao reino animal, inclusive nós humanos. Ele também não tinha essa visão, porque o pensamento evolutivo ele chegou um pouco mais tarde. Aí quando o pensamento evolutivo chegou com o nosso grandiosíssimo, lindo, maravilhoso Charles Darwin, aconteceu algumas mudanças. Linneu, por exemplo, ele deixava tudo numa escala como se fosse uma escada. O mais simples estava lá no início da escada e o mais complexo, na visão dele, estaria lá no topo da escada. Nós, seres humanos, estávamos no topo. Darwin, como ele já impôs esse pensamento evolutivo e que é o mais plausível que nós temos até hoje. Hoje já aconteceu vários aprimoramentos à teoria de Darwin porque foi implementado conhecimentos genéticos à teoria de Darwin. E a essa teoria, né, conseguiu-se trazer o pensamento de que nós só somos mais uma espécie. Nós surgimos da mesma forma que as outras espécies surgiram por meio de seleção natural também. Então, nós não temos nada de melhor para estarmos no topo de uma escada, né? Como se fosse um pódio. Nós não temos nada de melhor ou mais complexo assim, até porque nós compartilhamos semelhanças com o DNA de todas as outras espécies. Tem espécies aí que têm mais de 90% de DNA idêntico ao nosso. Então, nós não somos tão diferentes assim. Então, acabou essa história de escada, de topo, né? Que seria a escala Nature. Então, isso mudou, né? Isso mudou no trabalho de Linneu. Mas a forma de classificar, os táxons, a forma de escrever permaneceu a mesma, porque o trabalho dele foi muito bem feito. Só não havia esse conhecimento evolutivo. Então, para Darwin, tá tudo junto e misturado. O que nós podemos fazer? Uma classificação aí como se fosse uma linha, como se fosse uma escada, mas não a nível de melhora, mas a nível de tempo. Né? Nós podemos fazer isso conforme as espécies que foram surgindo, né? Conforme o seu surgimento numa linha temporal. Mas nem assim a gente fica por último, porque tem um monte de espécie aí que surgiu depois da gente, tem um monte de espécie ainda que vai surgir, e tem muitas espécies que surgiram depois de nós e até mesmo antes que ainda nem foram descobertas e catalogadas. Mas afinal, o que é a classificação biológica taxonômica? Os táxons, né, que eu venho falando. É isso aqui, ó. Isso aqui é o básico que nós temos da nossa classificação biológica, da nossa taxonomia. Foi feito, né, vários grupos, do mesmo jeito que a gente faz grupos de sapatos, grupos de roupas, grupos de cores, né? Foi feito vários grupos, e daí dentro desse grupo, a cada grupo que vai passando, vai se diminuindo a quantidade de características semelhantes. Por exemplo, reino animal. Vai entrar todos aqueles que se enquadram no reino animal. O que é preciso para ser um animal? Para ser um animal, não pode ser autótrofo,
né? Os animais, eles não são autótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento. Para ser um animal, tem que ser heterótrofo. Então, uma planta, ela já não entra. Mas uma esponja, né? Aqui nós temos o exemplo de uma assídia, que ela é fixa, ela é séssil, né? Tipo uma esponja. Uma esponja parece uma planta, né? Nós vamos ter alguns quinidários aí sésseis também, que são fixos no substrato, ou em rochas, ou no substrato dos oceanos, que elas são completamente fixas como uma planta que fica lá plantada, fixa na terra. Porém, ela não é uma planta, porque ela não é autótrofa, ela não faz fotossíntese. Uma das características, né? Aí nós vamos ter outras questões que dividem o reino animal do reino vegetal. Tá? Então, um dos exemplos, para ser animal não pode ser autótrofo. Então, tudo que é animal entra no reino animal, seja ele, né, andante, natante ou séssil, seja ele com ossos ou sem ossos, vertebrados ou invertebrados. Se entrou dentro das características animais, ele é multicelular, mas nesse caso as plantas também são, então não é uma característica que distingua planta de animal, tá? Ele é um consumidor ou ele é um produtor lá na cadeia alimentar, né? Então tem várias características aí que vão separar animais de vegetais. Então está enquadrado no reino animal e todos esses são pertencentes a esse reino. Aí filo. Nos filos nós vamos ter vários tipos de filo. Vamos ter os poríferos, tá? Vamos ter também os quinidários, os plateumintos, os nematódios, tudo isso a gente vai ver, tá? Vamos ter os anelídeos, que é o grupo das minhocas, os moluscos, que é o grupo do polvo, e também é o grupo do caramujo, inclusive o caramujo africano, que é bem popular por aqui, né? Graças a uma mente brilhante que trouxe ele para cá. Nós vamos ter os equinodermos, estrela do mar, lírio do mar, pepino do mar. Vamos ter os cordados. Aí dentro dos cordados nós vamos ter outros grupos, né? Outras classes. Aí nós vamos ter os mamíferos, as aves, os peixes, os anfíbios e assim por diante. Mas o que é um cordado? Dentro do filo dos cordados, nós vamos ter todos os animais que quando estavam ainda em processo de formação, quando ainda eram um embrião, ainda não tinham nascido, eles possuíam notocorda. Notocorda é um filamento que existe antes ainda da coluna vertebral se originar. Existem algumas poucas espécies que mantêm a sua notocorda ao lado da coluna vertebral. Temos até um tipo de peixe que dá até para ver a notocorda sem nem abrir o peixe. Que você vê uma linha, eu vou colocar na edição do vídeo a imagem dessa espécie aqui para vocês verem. Vocês veem aquela linha que fica próxima à coluna vertebral dele, que é a notocorda, tá? Mas na maioria, quase 100% das espécies, a notocorda ela só existe no período embrionário, tá? No período de formação. Depois de nascidos, ela não existe mais. Aí aqui nós temos um subfilo, porque depois desse filo, né, nós podemos ter vertebrados e invertebrados. A assídia, que é muito parecida com a esponja, ela é um cordado, né? A assídia é bem interessante, só que ela não possui ossos, ela é invertebrada. Então ela já saiu, ó, tá vendo? Ela saiu do grupo. Aqui nós tínhamos o reino animal e a barata é um animal, porém ela não é do filo cordado. A barata, ela é do filo artrópoda, e ela é da classe dos insetos. Então, dentro do filo artrópoda, a gente vai ter os crustáceos, que é o camarão, a lagosta, tá? Aí vamos ter os insetos e vamos ter os aracnídeos, que daí são as aranhas e os escorpiões. Vamos ter os quilópodes e os diplópodes também, que vai estar a lacraia e o piolho de cobra, tá? O piolho de cobra é bem conhecido também. Então, aqui, ó, no reino animal estavam todos, inclusive a barata. Quando restringiu ao filo cordata, né, aos cordados, a barata já saiu, porque ela não é desse filo. Aí aqui, quando nós pegamos o subfilo, que são os vertebrados, aí a assídia já saiu, porque ela não tem ossos, tá? Ela não tem coluna vertebral. Ossos também não, mas de qualquer forma eles possuem um esqueleto, é tipo os insetos, né? Eles não têm um esqueleto como o nosso, né? Eles não têm coluna vertebral, mas eles possuem, o esqueleto deles é por fora, é um exoesqueleto, né? Que é feito de proteína e que dá uma certa resistência para esses animais,
tá? Então não tem coluna vertebral. A ascídea, então, ela saiu aqui desse grupo. Se a gente restringir mais um pouco, vir para a classe dos mamíferos, só vão ser aqueles que têm glândulas mamárias, né? Que as fêmeas amamentam seus filhotes. Aí, quando vem para esse grupo aqui, o sapo, ele também já sai fora. O sapo, ele é um cordado, ele é da classe dos anfíbios, porém, ele não possui glândulas mamárias, porque ele é um anfíbio, ele não é um mamífero. Daí já restringiu mais um pouco, diminuiu mais o grupo. Aí, se nós viemos para a ordem, vamos pegar a ordem dos carnívoros. O homem já saiu. Ué, mas o homem não come carne? Come carne e come vegetais. Tá? O homem, ele é onívoro. É claro que nós vamos ter algumas pessoas que escolhem ser veganas e vegetarianas, mas é isso mesmo, elas escolhem. Não é porque elas não podem, né, comer carne. Elas escolhem não comer carne e tem muitas que são por uma causa bem nobre aí, né, para diminuir a matança de animais. Eu acho bem legal, mas eu não consigo porque o bacon não deixa, mas deveria. Mas eu tento reduzir, né, eu sou do grupo dos redutores. Não consumo tanto assim, só aquilo que eu considero que é para minha necessidade mesmo. Tirando aqueles dias que a gente extrapola um pouco, né, mas tudo bem. Aí aqui nós, se formos diminuir para o grupo dos carnívoros, o homem já saiu fora porque ele não é um carnívoro, ele é um onívoro. Aí nós vemos para a família, né? Se pegarmos a família dos canídeos, aí o urso já saiu, tá? Ele não é da mesma família que o cão, nosso cãozinho que a gente gosta, o lobo e a raposa é. Ele é de outra família, tá? Então ele já saiu. Aí dentro dos canídeos, a gente pode restringir a um gênero, e é o gênero Canis. O gênero Canis vai entrar o cão e o lobo, que os parentes mais próximos aqui desses três seria o cão e o lobo. A raposa já seria aquele parente mais distante, tá? Ela é de um outro gênero, ela não é do mesmo gênero que o cão e o lobo, porém é da mesma família. Então tem parentesco? Tem, mas é um pouco mais distante se compararmos cães com lobos. E daí se eu pegar a espécie canis familiares, já vou deixar só o cão, tá? Se aqui, ó, ao invés de usar a ordem carnívora, eu fosse usar a ordem onívora, eu ia deixar só o homem, né? Aí o homem, ele é de qual família? Ele é da família primata, né? Igual os macacos, no geral, os símios, né? Que são os grandes macacos, orangotango, chimpanzé, gorila. O homem é da mesma família, que é a família primata. E daí, se eu for pegar o gênero do homem, é o Homo, que é o mesmo gênero ainda do chimpanzé, do gorila, do orangotango, é o mesmo gênero. Antes eles eram considerados pongídeos, agora eles já são considerados hominídeos, porque a semelhança do DNA é muito grande. Dentro da família primata, a gente não é só macacos e a nossa espécie, né? Não é só macacos, símios e a nossa espécie, né? O Homo sapiens. Dentro da família dos primatas, nós temos também os lêmures, aquele do filme Madagascar, eu me remexo muito, nós temos também. E aqui no gênero entraria o gênero Homo e aqui na espécie seria Homo sapiens, tá? Então, os táxons é essa classificação que a cada grupo vai se restringindo, né, vai se delimitando, diminuindo a quantidade de características. E nisso vai se deixando um grupo menor e traz para todo mundo que é da área, né, ou até mesmo quem não é, mas que gosta, né, de analisar diferenças, ou que por acaso está andando, viu uma espécie diferente e falou assim, nossa, eu nunca tinha visto. Deixa eu olhar aqui, deixa eu pesquisar por essas características, essa espécie ela já é catalogada. Às vezes uma pessoa comum pode descobrir uma espécie nova e pelo sistema de classificação torna tudo muito mais fácil, né? Mas como que eu vou lembrar de todos esses táxons? A critério assim de, eu estou estudando vestibular, eu preciso lembrar, precisa, tá? Mas além disso, vocês sempre vão ter algum material de apoio para relembrar. Mas tem para vestibular, para prova sem consulta, tem um macetezinho bem legal. É bem assim, ó. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Aqui, reino rato, filo frito, com classe, orégano ordem, fica família.
e o gênero, gostoso, e espécie, experimente, tá? A inicial de cada palavra, de cada taxon, vai ser a inicial de cada palavra dessa frase aí bem impactante que vocês não vão esquecer, eu tenho certeza, porque ela é meio nojenta. Uau! Então aqui, nomenclatura binominal. Isso daqui também foi criado por Linneu e permanece até hoje, né? Que é para o nome da espécie, como que a gente deve escrever. Se vocês observarem lá atrás, ai meu Deus, aqui ó, até aqui no gênero eu escrevi sem estar em itálico, aqui eu já coloquei itálico. Então, se nós fizermos isso digitado, o nome da espécie, nós temos que colocar em itálico. Se nós fizermos escrito à mão, aí nós só sublinhamos embaixo para deixar evidente que é o nome científico de uma espécie. Porque além do nome científico, né, ninguém chama o seu cachorrinho de canis familiares. Esse é o nome científico. Nós chamamos ele, né, ou de cão, ou de cachorro, ou outros vários diversos nomes aí que vem surgindo, né? Aí, por exemplo, o nome da nossa espécie de ser humano, né, o nome científico é Homo sapiens. Homo seria o epíteto genérico, que é aquilo que vai delimitar a qual gênero aquela espécie pertence. O epíteto específico já delimita qual espécie aquele indivíduo pertence. Só que para eu falar que é o nome científico da espécie, eu tenho que falar o nome dos dois, do gênero e da espécie junto. Aí o primeiro sempre vai ser a inicial com a letra maiúscula. O segundo sempre vai ser a inicial com a letra minúscula. Inclusive, aqui atrás eu fiz errado, tá? Eu acho que o corretor aqui, né, colocou maiúsculo e eu não voltei para arrumar. Depois na edição eu vou arrumar, tá? Mas a segunda aqui, familiares, tem que ser minúscula a letra, que é o nome da espécie, tá? Os dois juntos é o que nós utilizamos para ser considerado o nome científico da espécie. Porém, o primeiro sempre vai se repetir para todas as espécies daquele gênero. Então, aqui, ó, se fosse no caso do lobo, só mudaria o segundo nome. Continuaria Canis, tá? SP. Vamos lá, algumas outras particularidades. Quando vocês verem, tipo, o nome do gênero e SP na frente, é porque aquela espécie ainda não foi identificada, catalogada, né? Ainda não tem uma patente. Descobriram, mas ainda estão analisando, ainda vão ver qual que vai ser o nome do epíteto específico. Então já sabe de qual gênero ela é, porque para identificar o gênero é bem mais fácil, né? Mas ainda não existe um nome para aquela espécie. Quando vocês verem SPP, tá? O S acompanhado de dois P's minúsculos, é porque aquele autor está fazendo referência a um gênero todo. Então, por exemplo, se num texto eu vou fazer uma referência sobre o gênero Canis, né, que vai englobar aí o lobo, né, o cão doméstico, aí eu vou usar Canis SPP, porque eu vou estar falando do gênero no geral, tá bom? Gente, aí já como nós falamos muito de classificação, trouxe aqui uma polêmica. E os seres humanos, né, eles são classificados em raças? Quando nós usamos o termo raça, nos remete a racismo, que é algo muito ruim. E é algo muito ruim que surgiu baseado nesse posicionamento que muitas pessoas tinham de que os seres humanos eles eram classificados por raças de acordo com a sua forma, né? O jeito do olho, a cor da pele, o jeito do cabelo e assim por diante. E nós sabemos que o Brasil ele passou por um longo período de escravidão, né? Tanto dos negros, principalmente dos negros, mas também houve escravização indígena e isso é muito triste. Hoje, graças à biologia, graças à genética, nós sabemos que não existe raças dentro da nossa espécie. Na nossa espécie existem etnias, porque vai ter algumas particularidades aí, algumas diferenças, de acordo com a sua origem, né? De acordo com a sua descendência, da onde você veio, porque o ambiente ele acabou selecionando algumas características, então dependendo do lugar de onde você veio, de onde estão os seus ancestrais mais próximos, as suas características vão ser um pouco diferentes das outras pessoas, de acordo com os ancestrais dela. Mas as diferenças que existem entre uma etnia e outra, se a gente colocar um branco, um negro, um indígena, né, um amarelo, as diferenças que existem entre o DNA, elas são menores do que 1%. Isso, biologicamente falando, não nos permite classificar
a nossa espécie em raças. Para ter uma classificação de raças, é preciso de uma diferença maior, né, molecular e genética. Então, os humanos eles não são classificados por raças. Então, não existe motivos nem biológicos nem sociais, né? Não existem motivo moral, né, para nós sermos racistas, termos posições, comportamentos racistas, piadas racistas. Não existe motivo para isso. Então, vamos usar também a biologia a favor dessas questões sociais que são tão importantes e lutar contra esse tipo de preconceito que destrói tantas vidas, né? E destrói de verdade, né? O racismo muitas vezes mata, seja levando uma pessoa a entrar em depressão por causa de ofensas racistas e muitas vezes chegando até o suicídio, seja até mesmo por assassinato, né? Porque as pessoas têm muito preconceito com determinadas etnias. Então, o racismo ele mata. E ele não mata só de maneira real, né? Nós podemos usar esse termo matar aí, assassinar também de maneira metafórica, porque ele destrói as pessoas, né? Todas as pessoas que você escuta, seja por vídeo ou quem já escutou pessoalmente contando um relato racista, conta com muita dor, né? Então, vamos refletir sobre isso e usar a biologia a favor dessas causas sociais aí tão importantes, tá? Aqui algumas referências dos materiais que foram utilizados, tá? Para preparar a aula para vocês. Eu vou estar disponibilizando no AVA alguns arquivos em PDFs. Eu acredito, não sei se vocês estão com o livro didático de vocês, mas não se preocupem quanto a isso, que eu vou sempre estar deixando lá no AVA para vocês os materiais que eu uso para gravar as videoaulas. E quando não for videoaulas autorais, né? For outras aulas que eu encontrar e achar interessante que vocês devem assistir, eu também vou estar procurando aí materiais em PDF para encaminhar para vocês, tá? Por hoje é só e até a próxima.